Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo no nosso estúdio o senhor Paulo Mesquita. Paulo Mesquita é agente social, radialista, membro dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, diretor de comunicação da FAMECAL, Federação das Associações de Moradores de Entidades Comunitárias de Alagoas. Ele é radioamador e também GPeiro. Seja bem-vindo, Paulo, com essa biografia. A gente vê que é uma pessoa idosa bem ativa. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Paulo Mesquita. Obrigado pelo convite, amigo Silvestre. A minha vida é bastante agitada, realmente, de muito cedo. né? Eu faço parte de alguns conselhos, né? Ainda faltou aí o Conselho de Direitos Humanos, Estadual de Direitos Humanos e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso lhe torna um Paulo Mesquita um idoso ultra idoso. Ultra idoso. Tem quanto tempo de aposentado, Paulo? 5 anos, estou com 70. Minha idade também. 70. Eu adoro minha idade, Paulo. Adoro dizer que eu tenho 70 anos, Paulo. E o melhor de tudo é que eu acho que chegando aos 70 foi que eu me desenvolvi mais. Que bom, ótimo, ótimo. Se tornou mais produtivo, mais ativo, fazendo o que você gosta. Mas antes da gente entrar mais de quem é na nossa entrevista, eu quero saber quem é Paulo Mesquita. Como foi seu processo de envelhecimento de criança até agora? Silvestre, eu sou cidadão nascido em Bebedouro, que está na atual situação, né, hoje, criado no Evangelho, né? Minha mãe era evangélica, meu pai ex-combatente de guerra, participou da guerra, com um ensinamento rígido, né? E graças a Deus eu fui me adequando às coisas e fui me desenvolvendo em tratar de outras. Em 1976, eu acho, mais ou menos por aí, eu fui trabalhar numa emissora de rádio. E graças a uma pessoa que... Com quantos anos? Eu acho que tinha 13 a 14 anos. Essa pessoa eu fui trabalhar como contínuo, né? Na época era o Serviços Gerais, e uma pessoa que me deu o empurrãozinho para gostar de rádio foi uma pessoa muito famosa, Odete Pacheco. Ela, na falta de um controlista, né, na época, ela disse: eu vi você ligando os equipamentos, você hoje vai fazer o programa porque ele não veio. E eu cheio de pernas, né? E ela foi dizendo, a mesa era uma mesa enorme na época, e ela disse: você faz isso, isso e isso. Peguei gosto, pronto. Saí da área de servente e fui auxiliar os companheiros de rádio, ouvir programação da Rádio Globo, para o pessoal toda hora fazia, né, um textozinho e tal. E me criei assim. Depois fui me envolvendo com radioamadorismo. Fui PX primeiro, onde a gente se reunia. As reuniões do PX Clube eram no Coreto de Jaraguá, na época, se eu não me engano, de Fernando Collor, prefeito. E a gente tinha ações de distribuição de cestas às pessoas carentes e tal, junto com o companheiro PX, que era da Marinha. A Marinha cedia o veículo e a gente saía. E através de sair eu fui me pegando e fui me adaptando às coisas. Hoje eu estou envolvido, né, com conselhos, a busca de políticas públicas. E agora para o idoso, né? Ô Paulo, essa passagem de tua vida que você disse aí, ajudar a levar peixe, né? Na Semana Santa, Sim, também influenciou para você ser esse idoso humanitário, voluntário, social? Com certeza. E também isso foi ocasionado por uma fase de... As senhoras da Igreja do Farol,
Na época, eu era criança ainda e eu gostava quando minha mãe participava, né? Ia visitar pessoas em determinadas comunidades e levavam ajuda. E isso foi me... Eu fui adquirindo aquela vontade de... Eu gostava de pegar o pacote de feijão, que na época não era saco plástico, eram os pacotes, né? Isso aí eu gostava, quando a pessoa pegava, passava a mão na minha cabeça, me agradecia e tal. E eu fui me desenvolvendo assim e quando me tornei PX, aprimorou mais, né? Depois como jipeiro, já em 91, eu tive a honra de participar da fundação do Jipe Clube de Maceió. E a gente fazia também as nossas trilhas, que eram as nossas brincadeiras, que ainda é hoje, né, de quem está com jipe. E a gente saía fazendo trilha e fazendo distribuição de cestas para as comunidades mais carentes. E como fiquei sem jipe, aí a coisa se voltou à participação de ajuda via conselhos. Uhum. Fui colocado na federação como diretor de comunicação, aí já faz algum tempo. E eu fui pegando mais gosto ainda vendo a dificuldade que as comunidades têm de ter seus direitos garantidos. E fui sendo colocado no conselho, fui para o Conselho do Idoso, vi o trabalho que é feito com relação aos direitos da pessoa idosa, que precisa ainda muita coisa, mas os conselhos, eles fazem o que é possível ser feito, nas orientações, né, nas fiscalizações, mas a gente vai martelando aí do jeito que dá. Como você considera a sua fase idosa? Você já falou, já deu uma... Rapaz, agora eu considero boa, apesar da saúde não ser, né, um fato bom, porque eu já tive infarto 2 vezes, tenho 7 stents, né? Vivo sempre tomando medicamentos, que são medicamentos contínuos, sou diabético, hipertenso, mas isso não impede. Não é empecilho, Não. isso é que é importante. Eu também sou diabético, eu sou hipertenso, Também. mas gosto de ser produtivo, me esforço para ser produtivo, me esforço para ser utilitário. E a gente se sente bem. Eu me sinto bem. É o santo remédio da gente. Eu me sinto bem. Às vezes eu estou em casa. Minha esposa faleceu há pouco tempo e sabe que a perda é complicada, né? Para a saúde mental da gente é meio complicado. Foram 50 anos de convivência. Ela era bastante ativa também, me ajudou bastante. Eu passei uns meses aí, estou com 8 meses, né, no falecimento, eu passei uns 4 meses daquele jeito, né, mas os movimentos, as coisas que eu faço, me foi dando mais forças para prosseguir e, na palavra assim, guerrear para que todos possuam direitos, né, tenham os seus direitos garantidos, tanto na saúde como conselheiro municipal estadual de saúde, como em direitos humanos, que engloba toda a gama, segurança alimentar e nutricional para a criança, para o idoso, para todos, né? A gente vai sempre tentando conciliar os direitos que os conselhos podem fazer com que aconteçam, né? Você tem uma relação de ativismo com, não vou dizer inativo, mas vamos dizer assim, não funcional. Sim. Não funcional, Fórum do Idoso em Alagoas. Como você analisa e qual a importância que tem um fórum do idoso, mesmo ele sem estar com atividade? Nativa, exatamente. Esse fórum, Silvestre, eu criei o grupo de WhatsApp em 2017, se não me engano, setembro, outubro de 2017, a pedido de uma pessoa que você conhece também, que é o Petrúcio. Ele já esteve aqui com a gente. O Pel Mesquita, ele era diretor, era o presidente da federação, eles criam um grupo do fórum e tal, assim, e ele deu a sugestão do nome, eu vou criar um Zap. E a gente criou, eu criei, né, para ele, o grupo foi formado, mas a gente ficou só
no bate-papo do grupo. No grupo. Aí ficou a falta da criação de um regimento, né, um estatuto para a Real Fundação. Que seria também até válido, que mesmo que fosse virtual, um fórum, mas é muito importante. E, pelo que você está dizendo, não tem um empenho. Não tem empenho dos membros. Sim. E olha que eu estou lá, mas eu de vez em quando estou lá postando minhas coisas. Eu vejo. Eu posto minhas coisas. E nem o real, né, o físico, o fórum físico, nós não temos essa cultura aqui em Alagoas de fazer o fórum, principalmente da pessoa idosa. Outros fóruns eu sei que acontece, da criança, isso. Né? Aí vai. E economia solidária. Solidária, mas o fórum do idoso, nós precisamos, urgente, idoso, fazermos nosso fórum para dar voz e vez à pessoa idosa, sem ser do conselho. Conselho será um equipamento que vai nos fortalecer, que vai nos proteger. Mas a gente precisa falar sem o conselho. Falar o que a gente sente, entendeu? Sem ser induzido, sem ser programado, entendeu? Sem ser debatido aquela coisa de regras e normas. Mas que a gente possa falar o que está sentindo o idoso. Nós estamos faltando isso mesmo em Alagoas e principalmente em Maceió. É verdade. Eu acredito que depois desse nosso bate-papo aqui, eu acredito que alguns dos componentes, inclusive tem pessoas que participam dos conselhos que estão no grupo. Né? Eu não estou mais no Conselho do Idoso, mas participei e achei bastante ativo o Conselho Municipal do Idoso na época, bastante ativo que eu trabalhei, mas que a gente precisa se implementar nas ideias, dar aquela cutucada, né? Forte para poder... Provocada. Isso, para poder... Porque é necessário, e não é exatamente que seja conselhos, a pessoa mesmo, que tenha a disponibilidade, as ideias para sugerir, que possa participar, é só pedir a quem possa, bota fulano, o número dele aqui, ele tem umas ideias, e vamos, para a gente começar a ampliar, né? As necessidades que nós idosos temos, que cada um tem a sua diferença, a sua especificidade. Tem velhices, né? Tem envelhecimento, não é uma regra para todo mundo que você tem de seguir aquele modelo. Cada um envelhece sabe como pode. Exatamente. Então, a gente precisa realmente que... Eu vou até depois, ou você mesmo, pode ir no grupo, a gente começar a incitar, né, a essas pessoas participantes que agreguem mais pessoas, que tragam mais ideias e que a gente fortaleça. Porque os fóruns realmente funcionam. Tem o Fórum de Economia Solidária, ótimo. O Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Fórum Alagoano, do qual eu faço parte, também funciona. O da saúde. O da saúde. O fórum, principalmente o da saúde, né, Paulo? O FETPAT, que é contra o trabalho infantil. E por aí, vários fóruns. Então, a gente deve colocar. É porque é assim, você falou uma palavra aí certa, a necessidade. Nós temos necessidade de ter um fórum. Porque existem velhices bem diversificadas. Sim. Minha velhice não é igual à sua. Então, pode ser até uma representação. Entendeu? Uma representação sutil, mas lá a gente vai dizer, poxa, nossas angústias, nossas questões que envolvem a pessoa idosa nas comunidades, nos bairros, nas famílias, no direito, em todo o campo. E só no fórum que vai ter a oportunidade de ter essa dinâmica bem generalizada. Não no corporativismo, né? Não, vamos discutir só aquilo, não, vai ser generalizado. Generalizado. E até para a gente cobrar, né? Cobrar, isso. Por exemplo, forma uma comissão ou um grupo e diz, olha, nós temos o idoso que mora em determinada localidade, está precisando de um atendimento e não temos. O que é que a gente faz? Para procurar quem? O fórum. E dá visibilidade. Isso. O fórum se reúne, vai no Conselho Municipal de Saúde, se for o caso. Aí diz, olha, nós temos um idoso com problemas de saúde e estão precisando que alguém faça alguma coisa. Quer dizer, já é um empurrão. Né? Um empurrão. Dá visibilidade, empodera o segmento.
Olha, é tanta coisa que um fórum pode nos trazer para beneficiar o certeza. segmento idoso. Principalmente Porque a gente com fica nome- reclamando desse pertencimento Sim. político. A gente também fica, não agrega com a política. E o fórum não é político. Não. É um político, uma política social. Ele Vamos precisa dizer muito assim. de políticas públicas. Pública. Isso, isso. Vamos Então, lá, vamos lá. Quais ah, foram os seus principais acontecimentos em sua vida que consolidaram a sua fase idosa? principais acontecimentos. Há tanta coisa boa. Diga aí, dê esses exemplos para a gente. Faça esses exemplos para a gente. Primeira coisa, assim, foi os netos. Para mim, foram o que fez com que eu desse mais valor à minha maioridade, né? Assim, os netos é uma coisa maravilhosa, bicho. Você ter os filhos também, né? Os filhos primeiro, depois os netos. São a segunda criação e o segundo amor da vida da gente. E eu que já estou bem abastado de netos e bisnetos, né? Chega o dia de ontem foi uma farra, viu? É uma farra, é uma alegria. E agora na Semana Santa, aí é outra farra, né? Pense Na bagunça. Pense na bagunça. A minha esposa é que dizia, é tudo agradável, só fica ruim para mim depois para fazer a limpeza. Geralmente é a mulher. Mas o dia é prazeroso. Inesquecível. Inesquecível. E dá vontade da gente permanecer ativo, né? E motivado e com o amor sempre florescendo, sempre, sempre, sempre. Quais são as principais mudanças que você sentiu ao longo de sua vida, principalmente agora nessa fase idosa? Acho que a gente adquire mais experiência, fica mais cuidadoso, né? Aprende a ouvir, não só a falar, e aprende a ouvir. E aprende também, eu tiro assim, né? Eu gosto muito de observar. Enquanto muitos falam, e às vezes não resolve, eu gosto de ouvir e diante das conversas que vão surgindo, eu vou fazendo a minha montagem para dar a sugestão depois. Aí a pessoa acata ou não. Eu sou mais ou menos assim. Eu acho que o tempo me fez ficar assim. Você falou em tempo. O tempo conspirou para você ser essa pessoa que você é? Acho que sim. Por isso estou chegando aos 70 com toda a problemática de saúde, mas os convites que surgem para me participar de uma associação, de uma coisa, os convites para participar dos conselhos, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de tratar as pessoas, eu acho que isso foi um aprendizado que o tempo me deu. Ô Paulo, entre a fase de criança, que você foi bem prazerosa, a fase de jovem, que você foi bem produtivo, utilitário, a fase de adulto e essa agora dos 60 aos 70, você elegeria qual fase a sua melhor idade? Para falar a verdade, dos 60 a mais. Que bom, foi onde eu fico feliz. Onde eu vim absorver mais as coisas, fazer mais prazerosamente. Aquela do idoso briguento não é comigo. A gente tem as nossas fases, as nossas horas também de algumas, né? De algumas irritações, mas eu acho que comigo dificilmente de 100, se teve 3 ou 4, foi muito. Eu procuro sempre a conciliação. Olhando para trás, há algo que você faria de maneira diferente? Acho que não. Não mudaria, não. Porque o tempo de vida da gente traz decepções, tristezas, alegrias, bons momentos.
são coisas da natureza, né? Da nossa vivência, do nascimento ao encerramento. Não mudaria, não. Continuaria na sequência mesmo. Saber Viver é o nome do nosso programa. Exatamente. E Saber Viver 60 a mais, Isso, né? é. Quais são as lições que você passaria, Para os mais jovens? principalmente os homens? Não, o Saber Viver 60 a Sim, mais. sim, sim. Pode ser para os mais jovens também, porque eles recebendo essa lição agora vão levar para lá, né? Rapaz, é o que eu acho que eu já falei agora há pouco. Seria assim, saber ouvir, querer aprender e saber falar. Tem uma coisa que você não falou que é muito expressante em você, e você não falou. O quê? Solidário, humanitário. Às vezes São coisas que fogem a as gente palavras. enxerga. Às vezes a gente quer ser humilde, né? Não, eu quero passar que eu sou humanitário, até às vezes não pega nem bem. Porque são coisas. Eu sou humanitário, eu gosto muito de ajudar, independente da situação. A gente vê, às vezes, a ruideza das pessoas no ajudar o próximo, né? E eu sou muito solidário no que eu posso fazer, eu faço e faço com prazer. Eu não sei se eu vou ser redundante, mas vou fazer essa pergunta. Com base em suas experiências de vida, que conselho você daria para essas gerações mais jovens chegar a 60 a mais, 70 a mais? Rapaz, a resposta está no programa. É o saber viver. Obrigado. Bom, saber viver traz estilo de vida. Isso. Né? É o planejamento do seu estilo de vida. Eu já tive vários programas aqui que a gente fala sobre o estilo de vida, que é um debate que devia ser mais recorrente, porque às vezes a gente não tem estratégia para formular um estilo de vida. É verdade. Estilo de vida também traz hobbies. Quais são os seus hobbies ou interesses que você gosta de fazer durante seu tempo livre? Rapaz, o hobby predileto é andar de jipe. Ser jipeiro. Hoje eu estou sem jipe, sinto falta. O segundo hobby é o radioamadorismo. Comecei cedo, hoje ainda mantenho. É gostoso você trocar bate-papo com companheiros do mundo todo, né? E ajudar quando necessário. A gente, como radioamador, a gente é da Defesa Civil Nacional, obrigatoriamente, né, digamos assim, porque se a gente tiver alguma coisa relacionada a catástrofes, essas coisas, nós como radioamadores, a gente tem a obrigação e o dever de participar e contribuir para que ajude as Forças Armadas ou as entidades que estejam precisando de apoio. Mas o jipe ainda é a minha melhor ação que eu gosto, eu adoro estar fazendo trilha. É a sua paixão? É a minha paixão. É a sua paixão. Você já foi membro do Conselho da Pessoa Idosa. Já. Como você analisa o envelhecer em Alagoas? É preciso muita coisa. Os conselhos, né? Eu vou colocar como os conselhos. Mas a época que eu fui conselheiro do idoso, estadual e municipal, a gente vê muita gente que é fake, né? Que diz que ajuda o idoso e na realidade não ajuda. Isso dentro da própria família, inclusive. Aí tem algumas instituições de caridade que só Jesus na causa. Eu acredito que deva existir ou se criar uma maneira de fazer com que as instituições de longa permanência elas tenham um apoio, né? Porque geralmente as instituições de longa permanência elas não têm ajuda.
Geralmente, quando se monta uma instituição de longa permanência, quem contribui é o próprio morador, que é o idoso. E nem sempre essa contribuição cobre as despesas que sejam necessárias para o bom atendimento e a qualidade de vida para o idoso. Então, a gente vê muita barbárie aí, e eu acredito que os conselhos devam ser mais firmes nas propostas de políticas públicas para a pessoa idosa. O que você diz do idadismo, do etarismo, da agressão por idade, ou agressão por geração? Que a gente vê principalmente nas redes, né? Memes, aquela coisa de agressão. Eu acho que só uma palavra para isso, é respeito. E como adquirir esse respeito? Aí vem da conscientização ao ser humano do tratamento com a pessoa idosa. Porque hoje você não vê a humanidade, né? O humanitarismo. Você vê no ônibus, hoje, você vê direto, você tem a cadeira que é direcionada ao idoso obeso, né, crianças de colo e tal. Aí você vê jovens, crianças sentadas na cadeira, aí se faz que está dormindo e às vezes o idoso está procurando um apoio para se sentar porque já não se segura quase no ônibus e você não vê. Aí é a falta de conscientização mesmo do ser humano. Você tem um programa de rádio inspirado na comunidade, em questões da comunidade. Diante do seu protagonismo, como você enxerga a valorização da pessoa idosa no nosso estado? Está caminhando ainda para acontecer coisas boas, mas ainda falta bastante. Lá na programação que a gente faz, a gente é de âmbito geral, né? Começou-se falando sobre os casos de Abraskem, saúde mental, aí vem a saúde, vem o idoso, que é sempre o que mais sofre, né? Com todas essas coisas, e eu acho que está faltando também a gente, como idoso, cobrar mais, não só os conselhos. O fórum era uma boa pedida para a gente se organizar e fazer uma cobrança de políticas públicas para serem implementadas e direcionadas à pessoa idosa. Porque o pouco que tem é muito pouco. Tem, mas é muito pouco. Os atendimentos hospitalares, as filas de atendimento em posto de saúde, não era para existir, você dormir, como eu vejo idosos e idosas, mas seu dia. Chega de 9 da noite para de manhã tentar pegar uma ficha para uma consulta que ainda vai acontecer depois desse pronto que tem aí, que você passa 2, 3 meses e não consegue. Não poderia, não deveria existir isso. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Paulo, o nosso programa, infelizmente, está terminando com esse papo gostoso. Aí você tem aí um tempo para fazer suas considerações finais. Eu espero que... Eu estreiei, né, na TV. Eu estou estreando na TV. Minha amiga Maristela já me convidou algumas vezes. Agora eu tenho que fazer. Não tem jeito. Tem que fazer com ela também. Mas agradeço ao seu convite, Comendador Silvestre. Foi muito bom o bate-papo. Eu pensei de ser mais ruim, mas deu para... muito gostoso. A gente desenvolver um bate-papo assim é muito bom. Muito gostoso. Eu espero poder vir outras vezes. Com fé em Deus você virá. E assim terminamos nosso Saber Viver 60 Mais de hoje, mas com fé em Deus, com fé em Divino, teremos muito mais lições de saber viver, que hoje foi com o Paulo Mesquita. Muito obrigado ao telespectador que nos acompanhou por esse tempo e até mais. Rapaz, não deu nem para falar o que é tudo.